Meus amigos, estamos de volta com mais um episódio do Botija Cast, nosso oitavo episódio. E hoje um tema muito atual e também muito preocupante: depressão. Depois que a gente fez o episódio sobre o crack, muitas pessoas entraram em contato com a gente e pediram que a gente também trouxesse para discussão o assunto depressão, que tanto atinge as famílias, né? E que muitas vezes é um problema invisível para a sociedade. Nós trouxemos hoje para conversar conosco doutora Alícia, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Santa Cruz. Seja bem-vinda, doutora Alícia. Obrigada. E também trouxemos Adeilson. Adenilson, que eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, porque desde que eu o conheço, a gente o conhece por Riscado, né? E ele é assim que gosta de ser chamado, né? Temos também o nosso amigo Dodó, que sempre está conosco, faz parte do quadro fixo do podcast, do Botija Cast. Boa noite, Dodó. Boa noite a vocês. Boa noite. E vamos dar início ao nosso programa. É um tema que, quando começaram a me pedir, eu realmente comecei a tomar dimensão da urgência da gente providenciar esse episódio, né? E aí eu entrei em contato com Everton, secretário, e pedi uma indicação. Ele indicou o nome da senhora e a gente entrou em contato e quero agradecer pela sua presença. Eu queria começar perguntando o seguinte: hoje a gente percebe um aumento assim muito significativo nos casos diagnosticados de depressão, né? Agora, a minha pergunta é: esse aumento realmente ele existiu ou o que aumentou foi somente a nossa percepção depois das redes sociais? Como foi? Realmente tem esse aumento, doutora? Não, realmente houve, assim, tem esse aumento muito significativo. Também porque aumentou os diagnósticos, a gente tem hoje pessoas que buscam, assim, porque antes a gente não tinha a percepção do transtorno na gravidade que ele sempre teve, ou seja, antigamente as pessoas tinham depressão? Tinham, mas as pessoas não tinham noção do que era depressão de fato, como um transtorno, como algo a ser tratado, algo a ser cuidado. Principalmente porque a depressão está muito associada com uma emoção que é comum a todos nós, que é a tristeza. Então, era muito comum as pessoas acharem que era apenas uma tristeza prolongada e não algo que precisava de tratamento. Mas a gente tem, assim, no nosso tempo, vários outros fatores que acabam influenciando em mais diagnósticos e em uma presença maior do transtorno. Então, o Brasil, ele tem um recorde absurdo em casos ansiosos. Então, nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo o último IBGE. Tivemos um aumento também muito significativo após a pandemia, e nós estamos também entre um dos países com maior índice nas questões de transtornos depressivos. E aí a gente tem vários outros fatores, por exemplo, o aumento das redes sociais, o aumento da comparação, que é uma coisa assim. A gente entra na rede social, tem sempre alguém melhor do que a gente, alguém mais para frente do que a gente, alguém mais atualizado do que a gente. A pressão das redes, né? E aí tem ou coisas que a gente não tinha tanto contato quando não tinha essa presença forte das redes sociais. Então, que não tinha tanta comparação, porque a gente não era exposto, a gente não tinha outra métrica para comparar. Então, hoje você abre, você sempre vai ter alguém ali que está no outro lado do mundo e você tem acesso naquele instante que está numa vida aparentemente melhor do que a sua. E aí é mais fácil você comparar que aquilo, que a sua vida que você está vivendo agora é ruim e tal. Fora, assim, as inúmeras direcionamentos que a gente recebe. Você tem que fazer isso agora, né? Você abre a rede social, tem vários professores, vamos dizer assim, lhe dizendo o que é que você tem que fazer, agora você tem que fazer isso, agora a nova moda é fazer isso. Então, isso ajuda, no caso. Assim, nós temos também um estilo de vida muito acelerado e uma das coisas principais que são pouco falada e pouco associada aos transtornos depressivos é o estilo de vida sedentário que a nossa geração vivencia com muito mais afinco do que os nossos avós. O estilo de vida, né, que é
exatamente envolve o sedentarismo e tudo mais, está entre um dos fatores também muito importantes na sintomática dos transtornos depressivos. A depressão, como todos os outros transtornos, a gente chama de multifatorial. Por quê? Porque a gente não tem uma causa específica, mas nós temos fatores que influenciam no sintoma. Que fatores são esses? Hereditariedade, ou seja, vocês provavelmente vai conhecer alguém que, sei lá, o pai teve depressão, a filha teve depressão, um tio próximo tem depressão. Alguém, geralmente não é só uma pessoa. Doutora, sobre essa hereditariedade, Sim. ela é normalmente ligada a um fator genético ou ela seria ligada a, tipo, o pai e a mãe eram depressivos e aquelas pessoas conviveram quando criança dentro daquele Certo. ambiente, ou as duas coisas? As duas coisas. Nós temos um fator genético. O que é que acontece? Quando a gente está lá na faculdade e estuda, a gente estuda que o fator genético ele não é determinante. Vamos dizer assim, você tem... É como outro fator genético. Você tem uma predisposição. Hoje em dia tem um exame que você puxa toda a sua raiz genética e você vê todas as predisposições que você tem. Predisposição para o câncer, para diabetes e tal. Você vai desenvolver aquela doença? Depende do seu contexto. Eu uno as duas coisas, que era o que eu estava até conversando hoje de manhã, que a gente estava num momento com os professores e eu falando isso. O quanto eu sei que o comportamento, por exemplo, de uma criança ansiosa não é uma réplica do comportamento ansioso, como você disse, do comportamento depressivo dos pais. Reflexo. Reflexo do tipo assim, eu aprendo que agir no mundo é assim porque as minhas figuras de referência agem daquela forma. Então, são os dois Então são fatores. dois lados, né? São Isso. duas potenciais causas vindas da família. Sim. Tanto o ambiente quanto o fator genético. Esses fatores juntos, eles interferem. E aí, o que é que a gente percebeu quando estava estudando? Que, por exemplo, tem um estudo que mostra que a atividade física regular, se você pratica 1 hora de exercício semanal, ou seja, 20 minutos, 3 dias na semana, essa prática, ela era quase como, assim, entre muitas aspas, como uma vacina à depressão. Significa que o simples fato de eu estar ali na atividade física tá me protegendo totalmente, eu não vou ter depressão? Não, mas você está cuidando de uma parte essencial. Para eu explicar isso, o que é que tem a ver a atividade física? As medicações que a gente chama os antidepressivos, eles possuem substâncias, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que são neurotransmissores, né? Ou seja, são substâncias que estão ali no nosso cérebro, que são liberadas para ajudar a gente a pensar melhor, que são liberadas quando eu vivencio uma coisa boa, prazerosa. Que normalmente já é produzida. Exatamente. Quando ali você foi pai, pegou seu filho a primeira vez no colo, você tem uma liberação. Tô ali no celular, vendo vários vídeos, chegando novidade no meu cérebro, dopamina sendo liberada. Quando eu tomo água, quando eu tô com sede, são coisas que estão relacionadas com o nosso humor e com a sensação de prazer. O que é que acontece quando você tem um quadro depressivo? Esses níveis, eles diminuem. Então, não é que a pessoa está só triste. O cérebro dela está produzindo menos substâncias de alegria. De prazer. Aí, o que é que acontece? O que é que você produz quando você está fazendo atividade física? Esses mesmos neurotransmissores. Só uma pergunta sobre esse assunto que você está agora. Sobre essas substâncias. A pessoa pode ficar depressiva por uma deficiência biológica, fisiológica, e por uma diminuição dessa produção eu me tornar depressivo, ou não, você tem essa deficiência porque justamente você já está com quadro depressivo. É um ciclo, né? Na verdade, esses estudos eles ainda estão sendo mais aprofundados porque sempre se pensou que era só a baixa daquele neurotransmissor. Só que a gente foi percebendo que os fatores externos também influenciavam. É como se fosse um ciclo, né? Eles estão acontecendo de forma concomitante. Os fatores externos estimulam a produção ou a diminuição. Né? E aí entra a questão do fator hereditário também. Talvez a pessoa tenha uma predisposição maior àquele sintoma e tal. O que é que acontece quando a gente fala sobre os neurotransmissores? Sempre se pensou que diminuiu aquele nível e eu tive depressão.
Vou aumentar aquele nível e vou melhorar. Os medicamentos fazem isso. O medicamento faz você ter mais aquela substância no seu cérebro, já que está diminuído. E achava que era só esse nível, diminuição, aumento e tal. O que foi que descobriu recentemente? Que, na verdade, essas substâncias, elas fazem com que o nosso cérebro pense melhor. É como se a pessoa com depressão, vamos pensar assim numa bicicleta enferrujada, quando você começar a pedalar numa bicicleta enferrujada, aí passa um cabelo, né, como a gente chama, a bicicleta tá Uhum. andando assim com trabalho. Você vai o quê? Você bota um óleo ali, ela começa, tô pedalando normalmente. Então é quase como essas substâncias fossem esse óleo que faz você pensar melhor, faz você conseguir ligar uma coisa à outra. Corrige, de certa forma, corrige aquela deficiência e faz você Exato. conseguir caminhar, né? Porque o que é que você vai notar nos sintomas depressivos? De que a pessoa tem um pensamento, acaba tendo um pensamento lentificado, a gente chama, e cristalizado, no sentido de que o pensamento negativo, aquele negócio mais diminuído, aquele negócio mais triste, você olha para a sua vida e você não enxerga que tem possibilidade. Por quê? Porque o seu pensamento ele não está rodando igual aquela bicicleta antiga. Então, quando vem a medicação, é como se houvesse um aumento na força do seu pensamento de você conseguir escutar, sei lá, vai para o psicólogo, ou conversar ali com um amigo, o amigo diz, rapaz, talvez fosse melhor você fazer isso, se ajudar nisso. Aí aquela palavra começa a entrar aos poucos. Mas quando a pessoa não está fazendo nenhum tipo de tratamento, ele olha para a realidade assim, como, com, como se estivesse meio paralisado, assim, como se o pensamento tivesse focado só nessas partes mais negativas e tudo mais. Riscado, a gente trouxe riscado. A ideia da gente é trazer uma pessoa que teve a vivência, no caso, vive riscado, e um profissional da área, que é a senhora. Eu vou trazer agora aqui um pouco da história de Riscado, que é uma história assim impactante, né? E a gente vai tentar fazer uns ganchos aqui para a gente tentar entender de maneira clínica, né? Uhum. O que se passou tecnicamente na vida de Riscado, né? Riscado, ele tem esse apelido, né? E esse apelido é ligado É, justamente ao seu problema de justamente o meu depressão, né? problema de depressão que eu tive através do que eu passei na minha vida, né? Desde eu criança Explique para o até. pessoal, Riscado, o porquê desse apelido, que eu sei, mas o pessoal de Uhum. casa não sabe. Por que desse apelido? É porque eu teve um tempo da minha vida, logo quando eu cheguei aqui, já faz o quê? 17 anos que eu tô aqui. Quando eu vim de lá de São Rafael, eu já fazia isso, já era assim já. Mas só que tava no começo, mas se agravou quando eu vim pra cá. Questão de Era mutilação, isso. Eu me automutilação. sentia triste, assim, não queria, só queria viver, por exemplo, num canto Isolado. isolado. E sempre eu morei só, mais ou menos dos meus 12, 13 por aí pra cá. Eu vivi só, não tinha família perto de mim. Eu achava pra mim ali que ninguém da minha família queria saber de mim. Sim. Aí aquilo ia me deixando triste, sabe? Ia me deixando triste. E através daquilo aí eu também comecei a beber. Aí assim, era uma forma de, tipo, de eu, não Uma sei. fuga, né? Ou de Era tentar tipo, aí lidar com eu, aquilo. aí eu fazia isso. Você lembra da Foi. primeira vez que você se cortou? Lembro. Em que idade? Tinha 18 anos. Você se cortou. Aí você utilizava o quê, Riscado? Faca, vrido, E isso foi aumentando gradativamente? Não. foi. Foi aumentando. Me diga uma coisa, Riscado. Você foi diagnosticado por algum profissional com que idade? Foi o seguinte, eu tava fazendo um serviço na casa de Dudu, da mãe de Dudu, de Lela. Hum. Aí eu, através que eu tava fazendo esse serviço lá, aí ele veio de Natal fazer uma visita. Aí eu bebi na noite que tava fazendo isso, eu tava triste e fui beber, né? Aí fez isso. Tava triste, bebi, fiz isso aí.
Quando ele me viu, aí perguntou se eu queria ajuda. Aí ele me levou para Caicó. Eu tinha 23 anos. 23 anos. Então, da primeira vez que você cometeu a automutilação até a primeira vez que você teve uma ajuda profissional, foram 5 5 anos. anos. Nesses 5 anos, isso foi se repetindo várias Foi vezes. se repetindo várias vezes. E aí você foi para um psicólogo ou para um psiquiatra? Eu fui para os dois. Eu conversei com os dois. Conversei com um psicólogo e com um psiquiatra lá em Caicó. E você, Riscado, quando você fazia isso, era na tentativa de talvez tirar a própria vida ou se maltratar? Era O que é que lhe tipo, passava? O que é que passava na era sua? tipo como se fosse eu quisesse me... Tipo eu não sei nem explicar direito. É tipo nem que eu quisesse me julgar a mim próprio pelo que eu tava passando. Tipo querendo me culpar por algumas coisas. Você se condenava. Era. Mas não tinha nada a ver com, no seu caso, não tinha nada a ver com tirar a sua própria vida, não tinha, não. Não, que eu acho que até se eu acho que se fosse para tirar, tinha acontecido. Sim. Porque passou muito tempo, né? Uhum. Porque nesses casos de depressão, que eu já vi muitas pessoas acontecer aí, de se enforcar logo, né, essas coisas. E você conseguia, Riscado, que algumas pessoas dizem o seguinte: quando alguém está passando por isso, a pessoa não está triste, não sabe por quê. E Uhum. outros dizem que conseguem identificar. Isso. No seu caso, você conseguia identificar o que é que estava trazendo aquela tristeza, ou tinha aquela tristeza e você procurava e não encontrava o real motivo? Eu tinha um motivo, assim, porque eu achava que nem minha mãe queria saber de mim, nem meus irmãos, nem ninguém, sabe? Da minha família. Eu sempre vivi só eu. Pode dizer, só Deus e eu. A maioria da minha vida. Aí eu achava que ninguém queria saber de mim e ficava ali triste, aí ficava me maltratando fazendo aquilo, sabe? E assim, muitas pessoas viam aquilo também. Mas você, assim, você teve uma infância com uma família estruturada, presente, ou foi diferente a sua infância? Não, a minha família sempre foi Conta aí um ausente. pouco como é que foi Foi sempre esse ausente. caminhar até chegar nesse ponto. Eu, para começar, minha mãe separou-se de meu pai, eu acho que eu tinha 9 meses. Aí eu fiquei na mão dos outros, assim, eu não fui criado por pai e mãe. Quando eu vim conhecer minha mãe, meu pai, quer dizer, eu acho que eu tinha uns 8 a 9 anos. Meu pai verdadeiro. E minha mãe era de 9 a 10 anos por aí. Aí mãe tentou trazer nós pra ficar, que tinha meus irmãos, sabe? Que também ficou também. Mas só que o único que ficou assim, nesse estado, fui eu. Os outros, graças a Deus. Aí ela tentou trazer a gente pra ficar morando com ela, mas eu não me acostumei. Isso era onde? A gente morava no tempo em São Rafael. Aí ela trouxe a gente para Cruzeta e depois levou a gente para Natal. Mas eu não me acostumei. Aí eu fiquei. Ela se juntou-se com uma pessoa daqui de Currais Novos. Aí de Natal viemos para Currais Novos. Aí de Currais Novos eu fiquei. Eu não quis vir com eles. Não me acostumei com eles. Aí ficou onde? Fiquei em Currais Novos, Com morando quem? só. Sozinho? Só. Mas tinha uma casa? Eu ficava lá na feira, que eu tinha um povo que eu trabalhava, que ajudava, que tinha um barraquinho lá, eu ficava morando lá. Fiquei morando lá. Independente. Em Independente. que idade você se tornou independente? 13, por aí, uns 13 anos, por aí. E teve uma passagem também que você estava me relatando, relacionada a seu pai, né? Sim, foi. Como foi, como foi e quando foi? Foi quando eu tinha 8 anos. Quando eu tinha 8 anos, morava eu. Meu pai trouxe uma mulher, se juntou-se com uma mulher de lá, aí foi logo quando nós conheceu ele. Ele trouxe essa mulher de Vitória do Espírito Santo. Aí ela traiu meu pai e meu pai assassinou ela. Assim, praticamente na frente da gente. Aquilo ali para ele foi um terror pra gente também. Aquilo chocou muito Chocou vocês. muito. Foi um dos crimes mais bárbaros de lá de São Rafael. Até hoje, eu acho que se alguém... Quando eu chego lá, até hoje, os caras dizem, eu fui de Dimas que fez aquilo, até hoje. Faz 4 anos que eu fui lá e as pessoas ainda se lembravam disso. Isso, Riscado.
Isso isso sempre lhe incomodou? Sim, Ou de certa forma sim, com o porque a tempo... gente convivia, né? E assim, foi praticamente a gente vê assim, a pessoa que conviveu um tempo com a gente assim, que nem aconteceu. Já choca pra gente adulto, imagina pra uma criança, Eu né? tinha Na 8 época da anos. idade. Que a história choca, É. imagine a vivência, A né? vivência e Aí ver, né? assim, pra gente naquele tempo a gente não entendia direito, mas só que a gente fica com aquilo, sabe? E A aí, gente vê e não esquece, né? Sim. Fica e aí com sua aquilo mãe, na quando mente. você tinha 13 anos, ficou na feira em Currais Novos Pô, trabalhando eu fiquei lá e ela foi embora. trabalhando e ela veio, voltou pra Cruzeta. Ela e meus outros irmãos. Aí Só ficou você só eu ficou. lá, só. Aí eu voltei de Currais Novos, eu voltei para São Rafael. Passei mais 7 anos lá em São Rafael. Lá em São Rafael eu sou muito conhecido porque durante esses 7 anos eu era quem arrumava a feira de lá. Até hoje eu tenho uns meninos que falam comigo de lá, até hoje. Porque assim, eu era muito conhecido. Aí como é que você Porque chegou em Acari? meu irmão se juntou com uma pessoa daqui, aí eu soube que ele estava aqui e vim visitar ele. Aí até hoje. Aí ficou Se juntei com a irmã da mulher dele. Como diz Ficou os dois amigos, irmãos com viu? duas irmãs. Hoje Ô. nós não vivemos mais, nem eu com uma, nem ele com outra, mas. Riscado. Aí nesse dia que Sim. lhe encontrou cortado, Uhum. você tinha. Foi a pior vez que aconteceu, né? Foi. Aí foi na casa que você tava trabalhando Foi. que aconteceu. Não foi na casa que eu tava trabalhando, sim. Você tava perguntando sobre que eu falei lá da casa de Lela, né, Dudu? Sim, Não, foi em casa. Na casa que eu morava só. sim. Você morava só na época. Era, ali do outro lado do rio, um predinho até que era de Marinaldo. E aí isso aí colocou sua vida em risco na época? Como foi? Colocou, dessa vez eu ia morrendo. Me acharam Aí, não sei se desmaiado dá pra e pegar o na câmera. sangueiro. Mas essa parte é toda Tudo cortado. aqui. toda cortada, né? Aqui também, né? Tudo aqui. Os braços, tudo. Se você quiser levantar um pouquinho só para o pessoal ter uma noção, essa parte de cima tudo. sua é toda dessa maneira, né? Dos dois lados. Isso aí foi com vidro. Foi, e faca. E aqui também. Não vou tirar porque. Sim. Aí você foi diagnosticado com depressão Foi. e aí Eu tenho- começou medicamentos, não? Foi, eu tomei um tempo o medicamento. E também procurei também. Fui para a igreja, né? Um tempo. Passei muito tempo na igreja evangélica. 5 anos. Ajudou bastante. Foi de grande ajuda. Bastante. Doutora, no caso de Riscado, ele atribui essa evolução para esse quadro de depressão a coisas da infância, né, da juventude. É comum que os casos de depressão tenham associação com a infância, ou é mais comum com coisas imediatas, assim, da atualidade? É comum. É porque a gente. Eu sempre vou bater nessa tecla de ser multifatorial, porque aí são várias coisas no contexto que vão interferindo nisso. Então, existe uma linha psicológica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela parte de um princípio que a gente tem crenças centrais disfuncionais, ou trocando em miúdos. É quase como se cada um de nós tivesse uma lente, igual um óculos, que a gente usa óculos. Você enxerga de um jeito se você está de óculos, você enxerga de outro se você está Sim, sem. é verdade. Então, é uma lente que a gente não vai... Não é como na ótica que a gente pega. A gente vai construindo essa lente. Então, essa crença ela vai se construindo com o tempo. E aí a gente tem vários fatores que podem fazer a gente enxergar o mundo, interpretar o mundo de uma forma específica, que aí vem o disfuncional, que é uma crença limitante, de acordo com a nossa história. Então, por que a infância é tão importante nesse assunto? Porque é na infância que você começa a enxergar a realidade, mas você não enxerga a realidade pelos seus olhos. A primeira lente que você usa é a lente dos seus pais ou responsáveis. Então, por mais que a gente não saiba na infância o que é abandono, o que é tristeza, o que é separação, a gente vive isso na pele. A gente vive, por exemplo, uma desestrutura familiar, no afeto, no abandono. Então, essas coisas vai fazendo com que a gente enxergue a vida de uma certa forma.
Então, a TCC separa alguns tipos de crença, como a crença de desvalor, de desamor, a crença de incapacidade. Então, vamos pensar assim, o que seria uma crença de incapacidade? Alguém que repetidas vezes pode escutar da família, dos pais que não é capaz, que não consegue, ou sempre que a pessoa consegue uma coisa é desvalorizado. Tirou 90, não foi parabenizado porque não tirou 100, né? Tipo assim, aprovou-se em todas as matérias, mas reprovou em uma, aí você tira o couro porque reprovou em uma. O que é que acontece com o tempo? Aí esse paciente, essa pessoa chega no consultório e as falas dela começam a ser assim, eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu não sou boa nisso. Então, eu começo a perguntar à pessoa, da onde é que surgiu essa ideia? E aí a gente vem para crenças que podem ser criadas, por exemplo, nessa situação. Quais as crenças, que forma que ele começou a perceber o mundo após toda essa situação com a família? Porque ele disse, eu querendo me julgar. Acontece muitas vezes do paciente quando tem algum tipo de abandono familiar ou quando acontece de separação também, assim, tem vários estudos mostrando os efeitos psicológicos que a separação causa nos filhos, da pessoa sentir de alguma forma que aquele ato é culpa sua, quando na verdade não é. Aí vem a questão da crença disfuncional, faz você olhar uma lente distorcida. Você está olhando, é a mesma coisa de eu que tenho um pouco grau, pegar o óculos de uma pessoa que tem uma miopia de alto grau. Eu vou botar um óculos, mas eu vou ver tudo Então, distorcido. doutora, então essa que a gente escuta bastante. Não tem problema algum se separar, isso é comum. Cientificamente, a separação ela é um fator decisivo Sim, para um adulto depressivo ou não. Isso tem tem uma influência, sim. importância. Claro, tem, assim, muitas coisas aqui eu parto de uma visão não só de estudos, porque se você colocar, enfim, bota aí para pesquisar qualquer artigo, vai ter os efeitos psicológicos que uma separação tem numa criança. Então, claro que os pais podem tentar reduzir os danos, enfim, tudo mais, mas que tem um efeito, Mas dano sempre haverá. tem. Porque para a criança, por mais que você chegue e diga, olhe, é porque não está dando Tá certo, é tudo por conta bem, disso, papai e tal. mamãe é separado, de boa. Assim, Mas tirando os casos extremos, né? O caso que a criança, tipo, vivencia violência e tal, tudo mais dos pais, um caso extremo. Mas mesmo assim, é que nem idoso no abrigo, né? Tipo assim, muitas vezes o idoso está sendo muito melhor tratado naquela instituição, naquele lá, mas você pergunta, ele vai preferir ir para onde? Para casa. Então, para a criança, ela não consegue entender. Olha, mamãe está separando papai por conta disso, que ele não está mais dando certo. Não cabe no nível de consciência da criança. Então, para ela, é só uma distância das duas figuras, que é mais importante até então. no caso de riscado, então, é uma sequência De fatos, né? de fatos, né? Porque teve a separação, teve a questão de certa forma, ele teve que caminhar só, né? Ainda criança. E teve essa questão da exposição dele a um ato de violência muito, muito extremo, né? Então, assim, esses três fatores, cada um sozinho, já seria um malefício muito grande para uma criança, né? Imagina os Exatamente. três, né? E aí tem, assim, é uma sequência de fatos que culmina no final com isolamento. O isolamento, independente de qualquer transtorno, ele sempre vai ter um afeto, assim, vai afetar de forma negativa. Principalmente em transtornos depressivos, porque a depressão já lhe encaminha ao isolamento. Aí é um ciclo. Você se isola porque você está triste, porque você está perdendo aquele sentido, porque você não quer conviver com as pessoas, porque você está com vergonha. Aí você se isola, aí o isolamento aumenta a sua tristeza, porque você não está convivendo, você não está se expondo. Aumentando a sua tristeza, você se isola mais. Então é por isso comum a gente ver a pessoa no ciclo. As primeiras coisas que a gente percebe de sintoma é: não quero sair de casa, quero sair do meu quarto, não quero abrir minha janela. Tem até Esse é um fator que merece atenção. Totalmente, totalmente. Por quê? Esses são os primeiros sinais. Exatamente, que é a principal característica é uma tristeza grave e persistente. Então a gente precisa entender, tem uma
diferença entre humor e emoção. Emoção, tristeza, alegria, raiva, nojo. Humor é um estado mais constante, então, algo mais permanente. Aí é nesse momento que a gente faz a diferenciação da depressão. Não ser só uma tristeza. Porque assim, tristeza a gente vai ter. Naquele dia que você parece que não queria nem se levantar. Vai ter dia que a gente tá assim. Agora, quando isso persiste, eu tô assim, a maior parte do tempo, na maior parte dos dias, com esse humor deprimido. Eu amava, Esse né? negócio de um adolescente saía bastante de casa e tal, e de repente foi parando e se fechando, certo? Que é uma Então, coisa muito comum, né? isso aí é um alerta. Totalmente. Aí a gente. Aí tem a noite toda para falar disso, né? Porque uma das coisas que tem piorado esses quadros, né? Que estão sendo mais. A gente tá vendo que está persistindo em adolescentes e jovens, caso de depressão, ideação suicida e tudo mais. E aí você tem um meio, né, que é o uso, na maioria das vezes, abusivo de telas. Então, o adolescente ele passa muito parte do tempo no celular. Aí a gente volta para uma coisa que eu comecei falando. Passa o dia no celular exposto a várias comparações. Numa fase de vida que o seu cérebro não está totalmente formado. Você está recebendo um boom de informação, de comparação, de gente dizendo a você o que é que você tem que ser, o que não tem que ser. Então, não acho que é para demonizar as redes sociais, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. E aí, se você passa muito tempo no celular, você passa muito tempo no seu quarto, você passa muito tempo sozinho. É verdade. É óbvio. Se a gente tá aqui e todo mundo fosse pegar o celular, eu poderia até estar em companhia, mas o meu comportamento era um comportamento de isolamento. Aí você tem esse aumento. Então, adolescente, isso aí, nesse tempo assim de atendimento, é o que eu vejo mais comum. É o combo perfeito da doença. Adolescente troca o dia pela noite, não dorme à noite, não tem uma rotina pré-estabelecida. Então, ele não faz a mesma coisa todos os dias, não tem uma rotina para além da escola e do celular, passa muito tempo no celular. Então, mexeu com o sono voluntário, do tipo assim, eu não tô dormindo bem à noite porque eu tô mais no celular, porque eu tô jogando, porque eu tô fazendo outra coisa, mexeu no humor. Não tem essa pessoa que vai ficar bem, saudável, se ela não dorme à noite. A gente não é um ser humano adaptado para passar a noite acordado. Então, por isso que você vai ver pessoas com insônia, elas vão ter sintomas, se desenvolver um transtorno, elas vão ter um sintoma mais agudo, porque o sono é onde restabelece esses neurotransmissores, que restabelece até a questão de imunidade do nosso corpo. Então, eu vejo que tem comportamentos assim com os adolescentes que meio que acaba dando uma disposição maior para esse tipo de transtorno. Ausência de rotina, sono desregulado e isolamento. Essa é uma combinação perfeita. Por causa. Riscado, você, só continuando, você disse que a partir desse momento onde Dudu percebeu o que estava acontecendo, levou você para o psiquiatra e para o psicólogo. E a partir daí, como foi o tratamento? Como foi esse tratamento com você? Você ficou sendo acompanhado pelos dois, por um? Como foi isso aí? Foi o seguinte, eu passei pouco tempo sendo acompanhado, mas eu fui acompanhado, mas ajudou bastante. Aí quando eu saí daí, eu fui para a igreja. Aí pronto, eu passei 5 anos Com o na psiquiatra, igreja. você foi à base de medicação. Isso, foi. E o psicólogo, você ficou com sessões Foi. frequentes? Muitas não. Só fui umas Faz 3 mais ou vezes. menos quanto foi mais ou menos há quanto tempo atrás? Foi a que eu tô junto com o Marcinha faz mais de 8 anos já. Que eu, graças a Deus, E hoje você se sente recuperado, ou em alguns momentos o desejo de se mutilar já pintou? não pintou mais, porque, assim, eu mesmo assim, eu botei uma coisa na minha cabeça que isso não vale a pena, sabe? Assim, não sei por que foi, eu mudei de ideia assim, e assim, eu procuro sempre estar no meio da sociedade, Você não tem ideia conversando você não tem e... ideia de
de como É. essa modificação ocorreu, não? Que momento, de que forma e por quê? Eu acho que foi através porque eu fui para a igreja, eu acho. Você atribui à igreja. Atribuo. A questão Atribuo. espiritual, né? Também é Eu relacionada atribuo. o Porque espiritual. ali a gente tem uma paz, o povo conversa com a gente, sabe? Totalmente, assim, Eu- não é, até cientificamente, se você for estudar, a gente vê que a espiritualidade, ela tem uma relação Uhum. de fator protetivo, assim, na maioria das vezes a saúde mental, sem precedentes. E por que isso? Porque você tem um lugar que oferece a primeira coisa é um senso de propósito. Ou seja, se antes, talvez com os sintomas depressivos, aquela pessoa tinha talvez um sentimento ou uma sensação de falta de sentido, a religião, o principal eixo da religião é exatamente fornecer um sentido, um propósito, uma ideia de missão, uma ideia de comprometimento com algo para além de você. Então, às vezes, você não encontra isso no seu contexto. Talvez ele não tivesse conseguido encontrar aonde ele estava naquele momento um sentido para fora, né? Assim, uma coisa onde você se sente útil. A igreja, não no contexto de depressão, mas a igreja para mim também já foi uma cura. Já foi uma cura, né? Em outro problema foi. Aí, depois que eu vim entender também já o propósito espiritual, né? Além da cura, eu me fortaleci espiritualmente, né? Totalmente, Então, assim, cientificamente, essa parte da ligação da religiosidade com uma melhora no quadro, isso já é estudado. totalmente. Já existe uma relação entre esses dois fatores. A Tem. melhora e a espiritualidade sendo alimentada por uma religião. Com certeza, né? Geralmente esses estudos eles são mais ministrados no caso de doenças terminais, né? Então a gente conhece muito que a pessoa que encara a doença terminal com um certo senso de propósito ou com a ideia da religião, com uma ideia mais de acolhida do sofrimento, de resiliência e tudo mais, são pessoas que o tratamento tem uma eficácia comprovada. Por quê? Porque o quanto a gente acredita nas coisas que a gente abraça e vivencia, afeta no nosso comportamento, afeta na nossa emoção. Então eu não só sinto, mas eu vivencio de que minha vida tem um propósito dentro daquele contexto, de que pode fazer diferença na vida das outras pessoas. Então, além da própria experiência pessoal de cada um com a espiritualidade e o divino, ou seja, você ter essa conexão. Assim, eu tiro agora não só para o lado clínico, mas para o lado pessoal, que eu concordo totalmente com isso, com o bem que a espiritualidade faz na vida das pessoas, principalmente com esse senso de propósito. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, que ele foi, assim, um defensor ferrenho também dessas questões, porque ele foi um dos poucos psicólogos a falar, olha, nós não somos só um ser biopsico, né? Nós não somos só um ser biológico, psicológico, social, mas nós somos também um ser espiritual. Então ele dizia que, na verdade, o que conferia ao ser humano a característica de humanidade não eram essas três coisas, porque tudo a gente pode perder. O biológico se degrada, o psicológico a gente pode ter dificuldades, o social não depende muito da gente. Mas era uma parte transcendente, que era essa ele falava assim, ó, existe uma coisa que nos torna humanos, e ele não ligava necessariamente à religião, mas ele usava essa palavra transcendente, que existe uma coisa que nos torna humanos, que é essa capacidade que a gente tem de, mesmo quando o biológico degrada, o psicológico falha, mesmo quando o social não é coerente, eu ainda consigo escolher enfrentar aquilo de uma forma humana, honrosa. E assim, o discurso dele ganha muito mais sentido porque ele é um sobrevivente a 4 campos de concentração. Então ele enfrentou a Alemanha nazista, ele conviveu ali, sobreviveu saindo do campo de concentração com 45 quilos e ele faz um compromisso quando entra no campo de concentração que ele não vai atentar contra a vida dele. Porque antes de entrar, o que ele trabalhava era exatamente com o sentido da vida e ele acreditava que a vida tinha sentido, mesmo quando tudo ao redor perdia
o eixo. Então, ganha um peso muito maior quando ele está falando disso depois de sobreviver a um campo de concentração. Então, ele dizia assim, o ser humano é aquele... não retirava a capacidade que a gente tem de cometer o mal. Ele falava assim, o ser humano é esse capaz de criar uma câmara de gás, como foi Hitler, mas o ser humano também é aquele capaz de entrar numa câmara de gás com oração nos lábios e com o rosto ereto, assim, a cabeça erguida. Enfrentar, né? Enfrentando. Eu sigo o Jacob no Instagram e ele fala, eu já vi um documentáriozinho pequeno sobre Vitor Franklin, né, se não me engano. Eu vi isso aí também, achei bem interessante. Também dei umas pesquisadas sobre o assunto e como você relatou aí, então me deu a entender que o sedentarismo a gente trabalha o corpo, né? Uhum. A mente e o espírito. Então, essas três coisas estão ligadas para uma qualidade de vida, um bem-estar. Sim. Tem que estar alinhado esses três. Sim. Assim, com certeza, quem consegue vivenciar um certo equilíbrio nessas três coisas vai apresentar uma melhora, né? Então, assim, eu digo porque eu vejo que muitas vezes na academia, eu digo assim, na academia que eu falo nas faculdades e tudo mais, tem algumas resistências quando a gente fala sobre espiritualidade, né? Mas se você faz estudos e você conversa com pessoas, que eu acho que mais do que fazer estudo é a gente comprovar na prática, né? Então, eu acho que é um meio da gente conseguir equilibrar, principalmente pelo que isso muda na sua mentalidade. Então, quando a gente estuda, a gente vê que para a gente ter um comportamento, ele começou antes no pensamento. Então, o pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Ou seja, o que a gente pensa sobre as coisas muda a nossa lente de mundo. Doutora, eu vou fazer duas perguntas. A primeira é se realmente a depressão é algo que pode ser curado. E, antes da senhora responder, a outra pergunta é: muitas pessoas que tiveram as crises de depressão, se é assim que se chama, não sei, momentos de depressão, e que não estão mais, falam em cura, que é a primeira pergunta. E a grande maioria delas, como a gente constatou aqui com o Riscado, que eu perguntei, a grande maioria, pelo menos os que eu já tive contato, sempre atribuem a questão de espiritualidade. Né? Então, ele foi psicólogo, foi psiquiatra, claro, ajudou bastante. A ciência, ela opera tecnicamente dentro do problema, né, com estudos muito antigos e que vêm evoluindo, mas essas mesmas pessoas que são tratadas, a grande maioria que se sente curada diz que fez justamente o que a senhora está falando, fez esses tratamentos, esse acompanhamento paralelo a uma aproximação espiritual com Deus, né, com a religião, normalmente com Deus. E eu queria saber se tem a cura e se o índice de cura realmente está relacionado com um aumento aquelas pessoas que fazem um tratamento associados a uma religião. Certo. Então, a gente não é um termo comum de ser utilizado, que é o termo cura, porque nas questões mais científicas, geralmente é um termo mais associado a questões de espiritualidade. A própria religião vai utilizando isso. Mas eu acredito piamente no tratamento que tem sucesso. É o tratamento que tem sucesso, que no fim das contas é essa palavra, né? Que tem a cura, a melhora e tudo mais. Então, geralmente a gente faz o acompanhamento com esses pacientes, a gente acaba marcando consultas de balanço, de acompanhamento e tudo mais, porque apesar da melhora do paciente de não apresentar
é um paciente que talvez, dependendo do grau que chegou a mentalidade ou o pensamento daquela pessoa, pode ter o que a gente chama de recaídas. Isso não significa que o tratamento não foi eficaz, mas algum determinado contexto externo da pessoa, algo tipo assim, algo muito triste, difícil, traumático, aconteceu com aquela pessoa. Vamos dizer assim, acontece com 1% da população e aconteceu com aquela pessoa. Pode ser que aquilo faça com que ele retome, mas nós temos os casos bem-sucedidos de tratamento com a melhora e a pessoa segue aquele tratamento, depois disso não apresenta mais nenhum sintoma. A segunda coisa é em relação a isso da espiritualidade. Então, da própria religião. Quando a gente abraça uma religião, a gente abraça um modo de viver. E aí, Sempre há uma mudança, né? Sempre há uma mudança. E aí, essa mudança acessa algo que nós psicólogos estamos também tentando fazer na terapia, que é a mudança de mentalidade. Sim. E às vezes, pela aquela experiência, pelo contexto, pelo que a pessoa está vivenciando e pela própria espiritualidade dela, o que antes não conseguiu entrar na sessão de terapia, Sim. o que antes não conseguiu entrar no psiquiatra, começa a entrar. Por outro caminho. Por outro caminho, de que a sua vida é valiosa, de que não vale a pena continuar nesse caminho, de que tem chance, de que tem esperança. De que Deus te ama. Que Deus te ama. Então, todas essas coisas, é claro que dá uma segurança afetiva para a pessoa, que alguém que não tem religião vai ter que fazer isso, vamos dizer assim, pelo caminho da razão. Então, é óbvio que alguém que encontrou esse caminho na religião, de tipo alguém que vai dizer assim, eu oro por você, eu rezo por você, para você ficar em paz, estou rezando por isso para você, e você tem fé, você acredita naquilo, você vivencia aquilo, como isso não vai fazer diferença na vida da outra pessoa? Dá uma esperança de vida, né, pra pessoa assim. Eu acho Foi que o que você sentiu na igreja. Foi. Eu acho que associa-se, a gente falava antes do combo, do isolamento, do sedentário, dessas coisas, ser um combo do caos, a religião muitas vezes oferece o combo da ajuda, que é uma comunidade que lhe tira do isolamento, porque você tem encontros semanais, você tem uma rotina dentro dos encontros, e eu acho que é principalmente esse senso de propósito e utilidade. Você vai perguntar às pessoas, o que é que você encontrou na religião? Eu aprendi o que é que eu podia fazer no mundo. Eu aprendi que dava para, não é? Assim eu me senti mais útil. Às vezes só de você estar ali na porta acolhendo o povo que chega, você já sente esse senso de utilidade. Então, existe... O Viktor Frankl fala muito que o nosso tempo, né, e ele escreve isso depois das guerras, ele fala que o nosso tempo... houve os tempos de cada tipo de transtorno. O nosso tempo era o tempo do vazio existencial. Ele falava, na verdade, ele conseguiu fazer uma previsão do que a gente vivencia hoje, né? Nas igrejas, é um termo comum, e eu particularmente creio piamente nisso, que todo ser humano tem um vazio que só consegue ser preenchido por Deus. É a minha visão espiritual como cristão, né? A ciência tem outras maneiras de explicar, mas como cristão, a gente é acostumado, né, a ouvir, e realmente faz todo sentido, só para quem tem fé, claro, né, que existe esse preenchimento, né, que a gente chama a gente crê, a nossa fé, que é o Espírito Santo de Deus, que preenche esse vazio. E quando você está com um problema psicológico e você não está numa comunidade, numa igreja, você não tem você não sente aquele preenchimento espiritual, as barreiras para que aquilo lhe afete, elas são menos barreiras. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, né, que eu acredito. Então, se você... Vamos lá para o tema, suicídio. A Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Isso funciona quase como uma vacina, né, para você. No sentido emocional, uma tristeza profunda. Você tem para quem ligar, você liga para um irmão, você liga para um pastor, ore por mim, e realmente você se sente acolhido. Né? Então, são muitas barreiras que são acrescentadas diante do problema.
são acrescentadas barreiras extras que a pessoa que não tem a espiritualidade, pelo menos essas barreiras as pessoas não vão ter. Não tem um que... As pessoas não vão ter essas barreiras específicas, porque são barreiras ligadas à fé e à espiritualidade, né? Mas, voltando para a parte científica, que é a área da senhora, quer dizer que não tem para onde correr. Se existe uma questão espiritual associada ao tratamento, como a gente vê, tem outras áreas da medicina, a chance de sucesso, até por uma produção melhor de defesas, ela é aumentada, né? E aí entra numa questão também que eu acho importante, até pelas pessoas que podem alcançar, né, o podcast. A gente precisa ter muito cuidado também, eu acredito que hoje aumenta mais, mas antigamente a gente não tinha tão presente, né? Que à medida que a igreja, que a religião oferece todo esse apoio, esse suporte, que é a maioria dos casos, nós temos também um outro lado que muitas vezes menospreza essa parte que é humana e biológica. Então, vamos dizer assim, você tem a sua fé na questão da espiritualidade, mas a sua espiritualidade ela se encarna num corpo biológico que tem produções químicas e hormonais, num psicológico que, enfim, tudo isso que a gente está trabalhando. Então, a forma como você abraça a fé e a forma como aquilo é apresentada, você também vai interferir no sentido da melhora. Ou seja, dependendo do lugar onde você está inserido, você pode receber muito mais pressão se a pessoa que está lhe conduzindo não tem consciência. Hoje em dia, eu vejo bem menor, mas antigamente a ideia de que a depressão era falta de Deus, que a ansiedade, ou que outros transtornos que eram possessão, os primeiros Eu vou transtornos... dar dois exemplos que vai ilustrar o que a senhora está falando. Antigamente, assim, a ideia do louco, do lunático, vinha muito associada a questões religiosas. Quantas pessoas que estão tendo um delírio, estão tendo uma alucinação por um desequilíbrio bioquímico do cérebro, é confundido com uma possessão, com um espírito mau e tudo mais. Então, nesses aspectos, se a quem está conduzindo não tem bem claro o que é humano e o que é espiritual, ou seja, até aqui cabe a ciência, até aqui cabe a questão biológica, de tipo, muita gente já escutei, desde ir para o psiquiatra, desde ir para o psicólogo e vá só rezando. Não façam, vocês que estão escutando, não façam isso. Una as três coisas. Veja só, doutora, veja só. Só um não resolve. Eu vi dois exemplos, assim, que ilustram com exatidão o que a Alice está falando. Eu tinha um pastor que ele tinha muita sabedoria nessa parte, e ele dizia o seguinte: olha, veja só, se Deus quiser lhe curar e lhe abençoar através de um psiquiatra, de um psicólogo, vai ter que ser lá. Não vai ser orando, não vai... Deus pode fazer de qualquer forma. Ele dizia assim, mas se Deus decidir que vai lhe curar através de um psicólogo, vai ser com um psicólogo. Se Deus decidir que vai lhe curar através de remédio, vai ser através de remédio. E se Deus decidir que você não vai, você não vai. Agora, não feche as portas. Sim. Tá tomando a medicação? Não deixe de tomar a medicação. Tá fazendo acompanhamento? Não deixe de fazer. Não tá ainda? Vá fazer uma avaliação. Esse era o pastor que orientava. E eu acho assim, bem assim, sensato. Bem Prudente, sensato. né? E teve caso de amigo meu, amigo próximo, que ele entrou na igreja, em outra igreja. Ele entrou na igreja depressivo. Saiu depressivo e com 3 demônios. Porque o pastor botou na cabeça dele que era demônio e não tava. Então tem que ter, assim, E eu acho que depende muito, assim, da preparação das lideranças. Sim. Porque quando você está numa religião, quando você se converte, você vai seguir uma liderança religiosa, né? Confiando em que ele está capacitado para lhe guiar espiritualmente. Né? Quem vai na igreja católica é o padre, quem vai na igreja evangélica é o pastor, quem vai em outra igreja, né, seja qual for a liderança. Então,
Na minha percepção, vai depender muito da liderança, né? Totalmente. E assim, a gente ter a pessoa ter sempre o bom senso. Assim, é o bom senso, porque imagine, vamos pensar numa ótica de fé. Se Deus deu inteligência para todo mundo, e se Deus permitiu já no tempo dele que as pessoas desempenhassem uma atividade específica, é porque essas atividades servem de alguma forma para o nosso crescimento pessoal, espiritual, o que quer que seja. Então, eu gosto muito de frisar isso porque a gente encontra, aí, estamos encontrando pessoas bem mais orientadas, mas a gente encontra ainda pessoas e líderes religiosos e tudo mais, que além de colocar uma pressão na pessoa de tipo dizer, isso é porque você não está orando, isso é porque você não está rezando, isso é porque você não Isso. está fazendo isso é coisa da sua cabeça, Eu você vi tem que muito isso na orar igreja mais, e às também. vezes a pessoa está doente mesmo. Ela precisa da oração, do cuidado, mas ela também precisa da medicação, ela também precisa da terapia. Então, eu acho muito, muito importante frisar isso. Não queira ir somente para uma via, use as três. E mais importante é isso, tipo, se você acha que é algo espiritual, então você tem que até descartar as outras coisas. Você já fez o tratamento completo no psiquiatra, no psicólogo, então às vezes nem fez aquele Correto. caminho e assume aquilo. Então é uma coisa que eu vejo muito presente e que infelizmente quando as pessoas Ter cuidado para encontram, não espiritualizar o que não é não é espiritual. espiritual. Quero não, obrigado. E aí a gente observa quando eu tô falando isso, por exemplo, às vezes você acha, não, eu vou ficar aqui de pé junto, rezando Até ficar bom. até ficar bom. Não Às vezes você resolve, não eu tá acho. fazendo o básico. Você não tentou voltar à sua rotina de Isso. trabalho, você não tentou Procurar uma voltar atividade física. uma atividade física, ajustar talvez ali aquela sua alimentação, procurar evitar, por exemplo, ficar no celular antes de dormir para não prejudicar o seu ritmo de sono. Alicia, e assim, muita gente vai dizer é porque eu não tenho vontade, né? Eu não tenho vontade de comer, é porque eu não tenho vontade de sair. Mas eu acho que é importante quando chega aquela consciência de que você tem que fazer sem vontade. Eu acho que é o começo, né? Eu tenho que sair, não tô querendo, não, mas eu vou sair. Eu acho que é importante que a pessoa entenda que não precisa, assim, tá naquele problema, ela não vai de repente começar a sentir vontade de voltar à vida normal. Isso. Ela vai ter que forçar, não é isso? Exato. E aí que entra, na verdade, a problemática da depressão e dos outros transtornos, porque a gente está falando de um pensamento que, pelo transtorno, está mais lentificado. Então, significa que essa pessoa realmente ela não está conseguindo Entender. entender e estimular aquele pensamento, ver esperança. Então, eu gosto muito da ideia de que a depressão é a pessoa começa a ver o mundo cinza. Antes você via colorido, agora você vê o mundo cinza. Então, aquele negócio menor, assim, que lhe dava prazer. Eu amava fazer isso, amava, sei lá, se é professor, amava dar aula. Meu Deus, como eu amava, eu me sentia vivo. De repente, isso que você tanto amava não faz mais o sentido, não traz mais o prazer que trazia antes. Então, o que motiva a nossa ação é exatamente essa busca por recompensa, eu perceber que escolhendo aquilo vai ser melhor. Então, se eu não estou sentindo isso, é muito mais difícil eu tomar a iniciativa. E é por isso que a gente precisa tanto de uma rede de apoio, de alguém que tenha coragem de ir lá e nos oferecer ajuda, de alguém que tenha coragem de ir lá e marcar o médico, de ir conosco. Então, a gente percebe na própria história dele que teve Foi o alguém que aconteceu comigo. que se dispôs a Isso foi ajudar. decisivo, né? Foi decisivo. Mas Porque durante 5 anos não teve essa pessoa. Não teve. E Não principalmente porque eu imagino, assim, mudando, quando a gente falando assim, até de gênero, a ideia que as pessoas têm do sofrimento quando se trata do homem é muito mais, sem eu dizer, preconceituoso do que com a mulher, porque É. parece que é mais fácil de aceitar, né? Assim, quando a mulher, por exemplo, está em depressão, mas o homem é mais difícil as pessoas perceberem, eu noto isso, perceber que aquela tristeza já está sendo uma tristeza a mais do que era para ser, que a pessoa está fazendo. Não é até porque esses comportamentos, como ele falou, esse comportamento de bebida em excesso, Isso. é mais difícil a gente ver as pessoas enxergarem isso como um problema Uhum.
quando se trata mais dessa figura masculina. E às vezes a pessoa está tomando aquela decisão, tá fazendo aquilo, no sentido de ou preencher ao que está sentindo falta, ou no sentido de anestesia mesmo. O que é que a bebida faz quando a gente chega num ponto que deixou de ser só apreciar? Lhe tira um pouco da realidade. É verdade. Doutora, você falou em isolamento, a pessoa diminuir a frequência com que quer sair, a resistência em sair do quarto. É um dos principais e primeiros sinais, né? Isso. Quais são outros sinais que os amigos e a família podem perceber? E assim, a gente vê também, muitas vezes, tanto os amigos como a família um pouco perdidos, sem saber como ajudar. Às vezes até já identificou ou suspeita, mas não sabe como ajudar. Diga aí um pouco dos outros pontos a serem observados e de que maneira os amigos e a família dariam uma ajuda mais efetiva, com maior resultado. Certo. A primeira coisa que tem que ter quando a gente fala sobre diagnóstico de depressão é ou o humor deprimido, na maior parte do tempo, na maior parte do dia. Ou seja, o dia inteiro, a maior parte do dia eu estive sentindo esse humor deprimido, eu estive sentindo essa tristeza e a maior parte do tempo. Então, eles dão, assim, o DSM, que é o material que a gente usa para diagnóstico, dá de 2 semanas, ou seja, naquelas 2 semanas, quase todos os dias, a maior parte do tempo, eu me sentia assim, deprimido, triste. E a outra grande característica, que sem essas características não é possível diagnosticar, que é a perda de interesse, de prazer, que é o que a gente chama de anedonia, nas coisas que antes você tinha interesse, tinha prazer. Além disso, é aquele desânimo acentuado. É aquela perca de interesse. Para quem convive, você logo percebe, porque a pessoa começa a ficar realmente mais isolada, a pessoa começa a apresentar Chorar muito. choro constante, Eu né? passei por isso. Então, às vezes, você chega para conversar com a pessoa, e fala, tudo bom? Você já mareja os olhos naquela tristeza. A pessoa pode ou não apresentar isso, né? Esses sintomas que se associam com aqueles 2 primeiros que eu falei. Uma perda de apetite ou o contrário. Então, você nota a pessoa ou muito magra ou que está ganhando peso com muita facilidade. Por quê? Se tiver uma mudança Bruta, acentuada... É um alerta. Outras coisas que é muito comum também, alteração do sono. Ou a pessoa começa a dormir muito, muito. Por quê? Porque não quer nem acordar, não quer nem, voltar àquela realidade. Ou a insônia, que é o mais comum, né? Que é, estou conseguindo dormir e se repete durante os dias. O depressivo, aquele quadro de depressão, pode desenvolver para distúrbios ainda mais importantes, ainda mais nocivos, ou depressão é depressão e outro problema é outro problema, não tem ligação. Não, pelo contrário. Por exemplo, um transtorno comum que é assim, a gente aqui, nós estamos falando do transtorno depressivo maior. Existem outros tipos de transtornos depressivos, que a gente não vai entrar na alçada porque o mais comum é o transtorno depressivo maior. Como é mais comum o transtorno de ansiedade generalizada. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade, a gente vê quase sempre que o paciente acaba apresentando em combinação com a depressão, ou seja, aquele sentimento de tristeza, de desânimo, também associado com a preocupação excessiva, um medo excessivo do futuro. Além de outras coisas, como a gente falou da questão de compulsão, de comportamento alimentar, e até os casos mais graves, são as ideações suicidas ou, inclusive, o ato de fato do suicídio. Todo suicida é depressivo ou não necessariamente? Outros quadros podem desencadear, mas quase sempre, né, dentro das ideações, a gente tem um fundo
depressivo por trás, um sintoma depressivo por trás, porque de alguma forma a pessoa está sentindo perda de interesse, humor deprimido, que está fazendo com que ela enxergue algo na realidade que não vale a pena mais continuar vivendo. É por isso que quando a gente identifica ideações e tudo mais, geralmente o encaminhamento é assim, direto para o psiquiatra, para começar com apoio medicamentoso, para começar o tratamento o quanto antes. É urgente. Urgente mesmo, em conjunto com a terapia. Outros transtornos podem apresentar também uma maior propensão por conta do transtorno em si, a esquizofrenia, ou transtornos que a gente vê que tem um grau maior de impulsividade, que tende mais à impulsividade, mas quase sempre um fundo depressivo. Outra coisa, tem pessoas também que desenvolvem um quadro de depressão e fazem a terapia, tal, e o terapeuta encaminha para um psiquiatra, em determinado ponto, né? Assim? E eu conheço pessoas que, naquele ponto, eu disse, não vou entrar em medicamento, né? E o que é que você diz sobre esse tipo de atitude? Porque, assim, eu conheço pessoas que dizem, não vou entrar em medicamento, vou ficar na terapia e tal. Só que o próprio terapeuta encaminha. Né? E aí? E aí nós temos o grande dilema, assim... É comum? Muito, muito comum. Comum, principalmente na nossa realidade, assim, comum demais no Seridó, em interior, aqui mesmo a gente vê uma certa resistência das pessoas. A gente tem uma primeira resistência, que é a resistência do tratamento. Então, a gente tem que quebrar a primeira resistência, que é psicólogo e psiquiatra é coisa de doido. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente encontra, que é a ideia que as pessoas têm. A maioria do pessoal pensa isso. Psicólogo coisa de doido, psiquiatra coisa de doido. Isso, não existe isso, na verdade, né? Exatamente. Ali é uma ajuda para você melhorar do seu problema, né, que você está passando. Eu creio nisso, né? Que é isso. Então, a pessoa já tem essa primeira dificuldade. Aí, quando vai para a questão da medicação, associa novamente essa questão de loucura, tarja preta e tudo mais. Enfim, muitas vezes por desconhecer. Então, a gente conversou aqui que a depressão causa também uma diminuição neuroquímica. Aqueles neurotransmissores que eram para ser produzidos de uma tal forma, foram diminuídos. Então, a gente consegue aumentar, muitas vezes, fazendo também a terapia, outras atividades. Mas, muitas vezes, a medicação é quem vai fazer isso. Quem vai ajudar você a produzir aquilo. Tem casos que só a medicação é quem vai... Exatamente. Tem casos, talvez, até com uma urgência de tempo. Com certeza. Né? E aí, o profissional que está avaliando, que está vendo... Alice, como é que avalia isso? Avalia pelo tanto que aquele transtorno está causando um impedimento no seu dia a dia. É assim que vai diagnosticando transtornos. Ou seja, aquilo está me impedindo de exercer as atividades que eu exercia de forma comum. Eu não estou conseguindo fazer o que eu fazia antes. De alguma forma, durante o meu dia, aquilo me atrapalha. Então, quando isso passa a atrapalhar o seu dia, que passa a afetar o seu dia a dia, já é um alerta para iniciar as questões de medicação. E só faltando um pouquinho a pergunta. Como a família que está perdida vai conseguir, tipo, se ela realmente acredita que a pessoa está com esse quadro, né, que já viu esses sinais que a senhora relatou e já tem assim uma convicção de que realmente vai ser uma depressão ou alguma coisa emocional. De que maneira a família vai conseguir ajudar? Por exemplo, se tiver uma resistência e ir para o tratamento, existe alguma forma? Entendo. Na verdade, a família vai servir como essa rede de apoio principal, ajudando a pessoa a compreender, de fato, se ela tem esse tabu que psicólogo é coisa de doido, vai tentar ajudar aquela pessoa a entender que não é, que vai ser um bem. Então, até a família pode procurar o profissional antes para ser orientada, para ir tentando ajudar aquela pessoa a entender que aquilo vai ser um bem. Porque muitas vezes acontece que a própria família reforça isso. Entende? E aí acaba dificultando, mas a família pode ir ajudando quando percebe esses sinais. Então, eu recebo muito paciente que, na verdade, quem vem marcar é um filho, é uma filha, é um esposo, geralmente, tudo mais. quem é das gerações... Assim, o pessoal mais idoso tende a ter uma resistência muito maior do que o pessoal mais novo. Isso. Por uma questão de informação, né? De informação, por não Na entender. época deles,
a visão era completamente diferente e ele preserva aquilo, né? Exato. E aí, muitas vezes, eles podem. Eu acredito muito assim num tratamento que ele é multi, que a gente não precisa só ser você ali, o médico, pronto, mas você olha assim uma visão mais macro da pessoa. Então, às vezes, vamos pensar aqui na nossa realidade. Às vezes, o paciente, que é o mais comum quando é idoso, ama o doutor. Tudo que o médico diz é o certo, é o que E diz, pronto. porque. Então, pronto, se é assim. Ótimo. Eu vou lá, por exemplo, que atualmente estando no SUS, vou lá e falo, doutor, olhe, fulaninho, a filha de fulaninho veio aqui, tá anotando isso e isso nesse paciente que é aí da sua zona. Será que você poderia entrar em contato, falar com ele, que valia a pena, que tudo mais? Então, a gente vai usando daquele recurso que entra. Eu sempre uso assim, eu É gosto um de bom caminho esse. usar um recurso que entra na cabeça da pessoa, assim. Então, eu recebo um paciente de zona rural, eu vou tentar usar o máximo o contexto que eu sei de zona rural, da realidade dele, para que ele possa entender aquilo. Vou, enfim, mudando as direções. Então, a família vai ser primeiro essa rede de apoio e vai tentando e usando de artifício para convencer aquela pessoa naquele tratamento. E aí acontece muito também das pessoas não aceitarem essa questão da medicação por não haver uma explicação. Então, eu sempre costumo explicar a pessoa, você está entrando num tratamento, o tratamento tem início, meio e fim. Que a pessoa diz, eu não quero ficar dependente, mas a maioria do povo que ele conhece que é dependente, só pegou a primeira ficha e nunca mais voltou para o acompanhamento. Aí Só remédio. só renova o remédio, só renova o remédio, E não vai para acompanhamento. e não aí volta tem como, para né? saber se tem que reduzir, para saber de efeito colateral, Se troca de medicação. se troca de medicação. Então, você não fez um tratamento, você está renovando a receita. E aí, por isso que fica dependente, enfim, todas essas questões. Por quê? Eu digo sempre aos pacientes, vamos pensar no paciente que tem diabetes. Toma todo dia regularmente a sua insulina. Mas todo dia depois do almoço ele come uma rapadura, um doce de leite, na janta ele come uma massinha. O remédio está fazendo efeito. Mas o remédio não entra num corpo que já está vivendo. O remédio ele não está agindo no comportamento que você está tendo todo dia. Então, se você não muda o comportamento, o remédio não vai ter como lhe auxiliar. Ele ajuda você a melhorar, mas a gente tem que mudar o externo também. Então, às vezes, a pessoa não faz essas alterações, não busca o tratamento. Como seria um tratamento melhor? O médico, você foi o psiquiatra, o seu psicólogo ali na escuta e evidenciou que valia a pena, que talvez fosse necessário entrar com apoio medicamentoso, né? Com a medicação. Aí faz um encaminhamento. Chegou lá no psiquiatra, se for um bom profissional, vai lhe escutar, vai escutar a sua história para entender o que precisa ser encaminhado, vai lhe passar a medicação e vai explicar a você. E aí, com um mês, geralmente eles marcam um retorno, você volta para o retorno para dizer, doutor, foi assim, me senti assim, estou me sentindo assim. E aí ele vai fazendo os ajustes. Pronto, então vamos ver mais um mês, 2 meses, o tratamento mínimo geralmente Então, é 3 meses. Para um bom resultado, tão importante quanto iniciar é dar sequência aos atendimentos, né? Totalmente. Senão vai ficar como você disse, né? Você começou um tratamento e ele vai ser infinito. Exatamente, porque quem é que vai dizer a você se vai parar? Quando alguém chega no consultório, mas o doutor disse que eu vou tomar pro resto da vida. Eu disse, foi mesmo. Disse que era pro resto da vida. Mas Que tratamento é esse? Que é o mais comum, vou chegar. Hoje mesmo que estou precisando. É porque o médico disse que é pro resto da vida. Eu disse, que danado de remédio é esse que você vai ter que tomar o resto da vida, não vai precisar fazer outra coisa, só o remédio vai dar conta, né? Mas às vezes é porque não faz esse acompanhamento, assim, um acompanhamento de fato. E aí entra vários outros fatores, né? Às vezes a pessoa também não tem condições de estar voltando para o psiquiatra, porque eu tenho plena consciência disso, que hoje em dia, né, todo mundo que consegue pagar uma consulta psiquiátrica. Que nós temos uma demanda absurda de pessoas que precisam ser consultadas. E aí não tem equipamento no mundo que dê conta de dar de tantas consultas e tantas necessidades. Para quem não entende, né? O SUS ele foi pensado em regiões de saúde. Então, existem coisas que eram para ser não tão comuns e que precisam de uma tecnologia maior. Por exemplo, não é para todo dia ter uma cirurgia super grave que precisa de vários equipamentos, certo? É por isso que a gente tem regiões de saúde, ou seja, você é encaminhado para um lugar que contempla mais municípios, porque gasta, né, uma demanda muito grande, você tem um hospital e tudo mais. Só que o que é que aconteceu? A gente teve um aumento muito grande de casos de saúde mental que
essas regiões de saúde não estão dando conta do tanto de atendimentos que estão precisando ser feitos. Então, aí é outra barreira também para as pessoas conseguirem fazer esse acompanhamento, infelizmente, porque a demanda está crescendo, assim, muito, e as regiões de saúde não conseguem comportar o seu próprio município, os municípios circunvizinhos para dar conta daquele atendimento. Mas tem ainda muito mais o problema do próprio paciente que acaba não voltando, ou assim, que é muito importante dizer, medicamento psicológico não é igual a Torcilax que você toma, depois já né, tem aquelas 2 horas de efeito, você sente a dor de cabeça passar no mesmo dia. A medicação psicológica, ela tem um tempo para a gente ter o efeito desejado, de 15 a 21 dias, geralmente. Significa que o paciente pode sentir efeito colateral nas primeiras semanas e ainda não está sentindo o efeito desejado. Muita gente desiste por conta disso. Não, doutor, vou tomar não, que eu tomei esse remédio a primeira semana, me deu uma ruma de coisa ruim. E é comum. E o médico não explica que é comum ter efeito colateral em algumas medicações, que a pessoa tem que passar pelos dias de adaptação para eu saber se realmente fez efeito ou não. A pessoa disse, aí você tomou quanto tempo? 1 semana, não prestou para nada, porque remédio só me deu coisa ruim. Eu disse, então, com 1 semana não tem como a gente saber, de fato, se esse remédio fez efeito ou não, porque você não passou ainda pelo É uma fase que já é até esperada, né? não passou pela fase Adaptação, de né? adaptação. Então, às vezes, infelizmente, algumas classes, assim, alguns médicos acabam não explicando isso. O paciente não sabe, porque ele não é obrigado a saber de efeito colateral de remédio, e desiste de tomar medicação pelos efeitos colaterais. A depressão, ela pode se tornar um problema crônico ou não tem essa condição? Como eu disse, depende muito do contexto onde a pessoa está inserida, dos graus até mesmo de percepção que ela tem dela mesma, do mundo, desses referenciais de propósito, de crença. Então, dependendo do caso da pessoa, a gente vê que é algo, né? É muito comum a gente sempre tem um tio, um avô, que a maior parte do tempo acabou convivendo com o Quadro com depressivo. quadro depressivo. Então, teria que estudar esses casos assim específicos para poder entender o porquê talvez de ter se tornado um problema crônico. Existem outros tipos de transtornos depressivos que vai acompanhar a pessoa por toda a vida, como é o caso do transtorno bipolar, que nós temos 2 fases no transtorno bipolar, e uma das fases é a fase depressiva, que a pessoa manifesta sintomas tal qual uma depressão. Então, esse quadro, no caso, sempre se perpetua. A pessoa faz o tratamento, tem uma diminuição, mas aquele transtorno sempre vai acompanhar a pessoa. E o transtorno bipolar, talvez o outro lado do transtorno, que são bipolar, né? São 2 polos, né? Isso, Então, durante um tempo é uma maneira, durante outra fase é outra maneira, né? isso. A outra fase talvez seja pior do que a depressiva, né? Assim, depende do contexto que a pessoa está inserida, porque a outra fase é o que a gente chama de mania. Então, são fases que, como a gente estava falando sobre 2 polos, a pessoa que não é uma coisa do dia para a noite, né? São períodos de tempo, transtorno bipolar. Então, você vê, geralmente a pessoa tem uma fase, né? Isso também é um transtorno que está se tornando mais comum e, às vezes, é um transtorno que as pessoas, né? Os profissionais, às vezes, têm dificuldade de diagnosticar exatamente por isso. Por quê? O paciente procura consulta e tratamento quando ele está na fase depressiva. E aí ele é diagnosticado com depressão. E aí ele faz o tratamento de depressão. Só que ele não tem depressão, tem transtorno bipolar. Quando ele sai da fase depressiva e entra na fase da mania, que ele começa a sair daquele momento isolado, silêncio, às vezes não tá conseguindo nem ir tomar banho, escovar o dente, não tem vontade de se ajeitar e tudo mais. E ele sai para a fase da mania, que ele começa a falar muito, tá muito animado, muito disposto, com sonhos e ideais, coisas muito altas assim. Muda, né? A pessoa tá Eufórico. eufórico. Aí você pensa, melhorou. A pessoa tava, né? Tava ruim, não sei o quê. Quando, na verdade, a pessoa foi para outra fase. E aí, nessa outra fase, ela já não é mais para tomar medicação depressiva. Por quê? Se a fase depressiva, a medicação é para ajudar na regulação do humor, para que se torne um humor mais estável, um humor mais alegre,
ela já está com isso em excesso. Então, tem uma mudança de medicação, tem um ajuste de medicação. Radical, né? Muda, né, a medicação, o tratamento vai fazendo ajustes dependendo da fase. E aí, se você não sabe desse diagnóstico, acaba achando que está bem, quando na verdade está na fase de mania. E nessa outra fase, nós temos coisas que podem colocar até mesmo em risco, porque a pessoa realmente vai para essa euforia. Então, às vezes, a pessoa começa a falar muito sem filtro. Às vezes, a pessoa começa... Às vezes, era uma pessoa assim, meu Deus, conheci na escada, a pessoa não falava com ninguém, muito tranquila, e de repente está falando sobre sexualidade, né? Tá falando, como tá falando de safadeza no meio do povo, às vezes sem um filtro, tipo, entrando naquele assunto, ou tá tomando comportamentos muito impulsivos. Torna inconveniente em alguns casos. Em alguns casos inconveniente, mas eu acho que o que prejudica mais são comportamentos impulsivos. Vai ali, comprou uma casa e você não tinha nem como pagar. Você deu entrada numa casa do dia para a noite. Comportamentos impulsivos mesmo, de compra. Da pessoa vai lá, se tornando cada vez mais comum esse tipo de quadro, né? Exatamente. A gente não via quase, e nos últimos anos tem se apresentado mais na sociedade, né? Exato. Então, tipo, a pessoa tá ali naquela fase, e quem convive próximo da família consegue notar mais essas nuances, porque às vezes fica um comportamento meio inconveniente ou instável, né? Tipo, aquela pessoa se comprometeu com uma coisa, daqui a pouco ela mudou aquele comportamento. É mais comum a gente ver tanto comportamentos assim de grandeza voltar dessas questões sexuais, questões de compra. Compra é muito comum. Tipo, a pessoa na fase de mania comprou várias coisas que não precisava, se endividou mais do que podia dar conta de pagar, e no final a pessoa vem aquele arrependimento que acaba ajudando também a entrar na outra fase. Não sei. Exatamente, é bem complexo. Doutora, e qual a estrutura? Você faz parte do quadro municipal? Qual a estrutura hoje que atende essas pessoas que são encaminhadas para tratamentos psicológicos? Essas pessoas são encaminhadas pelos clínicos gerais, dos postinhos? Como é que funciona? Isso, Para pronto. a população entender como é o caminho. Exato. No nosso município, nós temos um quadro, né, que conta com o psicólogo dentro da saúde e outros profissionais também, mas nessa área de saúde mental nós temos o psicólogo, e aí esse encaminhamento vem do médico do postinho da UBS, né, o clínico geral. Geralmente a pessoa faz o acolhimento, e aí o clínico geral, pela escuta que ele faz, pela demanda espontânea, que a gente chama, escuta e faz um encaminhamento, né, para o psicólogo. E aí a pessoa chega, atualmente os atendimentos estão sendo na sede da Secretaria de Saúde, chega com encaminhamento, e aí a gente agenda, né, marca um horário para fazer uma escuta, um acolhimento. Tem uma certa agilidade para começar o atendimento? Tem. Atualmente no município a gente está conseguindo, assim, dar conta da demanda que está chegando, conseguindo marcar, agendar, né, para a pessoa não ficar com tanto tempo de distância. E aí vai do profissional para ele avaliar, assim, o quanto é possível dar uma certa distância. Porque, assim, é importante a gente falar que o SUS, ele não se propõe a um processo de terapia. A terapia acontece no atendimento particular. Então, a ideia do SUS é promover uma saúde mental que ela seja multi, que ela seja através de grupos, de acolhimentos, de visitas, porque a ideia do SUS, da UBS, da atenção primária, é uma ideia mais próxima daquela pessoa. Por isso que existe um postinho em cada bairro. Sim. Para que seja uma realidade bem de saúde, bem regional, vamos dizer assim, daquele contexto, daqueles problemas. Então, não tem como a gente fazer um processo de terapia, toda semana atender o paciente, porque assim a gente não conseguiria. Isso aí é mais atendido na assistência social, né? Eles conseguem usar também a questão psicológica e terapias ocupacionais. Com vários Exato. tipos de grupos. E aí, só que aí na assistência muda o foco
do grupo e do tipo de trabalho que desenvolve, porque é uma rede que atende principalmente pessoas vulneráveis, né? No Sim. caso de CREAS e Sim. CRAS. E aí, no caso, a terapia em si, que é esse acompanhamento semanal ou quinzenal que você está ali, ele acontece no atendimento psicológico particular. Mas no SUS a gente consegue fazer um acompanhamento, a gente consegue fazer uma escuta, só que tem mais esses outros. Então, quando eu estava no estágio ano passado, a gente fazia um grupo, eu ministrava um grupo junto com as meninas da fisioterapia também no estágio, de ansiedade. Então, a gente reunia um grupo de pessoas, eu levava temas que eram pertinentes sobre a ansiedade, e naquele grupo a gente ia trabalhando sobre enfrentamento, e as meninas da fisioterapia faziam técnicas de relaxamento que ajudavam as pessoas, né, a se sentirem mais tranquilas e tudo mais. Isso é de extremo valor, porque, por exemplo, na década de 80, se fosse necessário um atendimento psicológico, simplesmente não tinha, Uhum. né? Não existia. Tinha um clínico geral e até privado, não tinha essa facilidade toda também, né? Eram bem menos profissionais, E o curso de psicologia também, assim, a faculdade em si de psicologia formava poucas pessoas também, né? é muito recente. A profissão foi regularizada em 69, assim, Relativamente, é pouco tempo muito pouco demais. E aí você tem até, assim, o pessoal fala que tem tipo uma rixa, porque às vezes o pessoal, tipo, meio que menospreza o psicólogo, só em detrimento do psiquiatra, eu não vou para psicólogo. Então, a profissão teve até dificuldade de se consolidar. E além do SUS, a gente tem também os serviços de CAPS, né, que são redes também de assistência. E quando necessita de um atendimento psiquiátrico, no caso da rede municipal, aí é encaminhado pelo psicólogo para um psiquiatra. Aí esse psiquiatra atende já em outro local, não é mais aqui não. Não, Essa parte de psiquiatra. mas, por exemplo, agora no dia 14, que eu entendi que o município estava fazendo um rodízio de profissionais de acordo com a demanda do município. Então, dia 14, o município trouxe um psiquiatra e conseguiu atender o número X de pacientes lá no centro multiprofissional. Eu não sei como é que vai ficar essa situação, se é tipo... Eu entendi que ia ser um rodízio de profissionais. Então, tipo, veio o Teve psiquiatra... dermatologista, né? Vai ter, né? Isso, Agora aí vai ter o dermatologista. atende. Pronto, aí seria basicamente assim. Mas atualmente, não só o psicólogo, mas os médicos clínicos também podem fazer esse encaminhamento para o psiquiatra. E aí deixa, né, a documentação na secretaria, e a secretaria, por meio dos convênios e associações com a Vai região marcando. de saúde, vai marcando. Mas assim, é muita demanda que eu acredito que ainda não consegue dar vazão ao tanto de necessidade que tem Psiquiatra. de psiquiatra. Já o psicólogo é mais tranquilo. Vocês são funcionários locais, Isso, a demanda é muito mais exato. absorvida. pelo Atualmente a próprio- gente tem, né? Eu estou no município, atendo adolescentes e adultos, porque o município também fez o contrato de uma psicóloga infantil, que é outra demanda também muito acentuada no nosso município, que são, não só no município de Acari, mas em outros municípios, que são as O questões. atendimento hoje é mais infantil. Eu acredito que a demanda, assim, as duas demandas são bem grandes, mas a demanda infantil sempre tem. Autismo, TDAH, problemas de neurodesenvolvimento. Jogos eletrônicos, parece também. Aparece também, mas os maiores são assim, crianças que estão apresentando alguma dificuldade de aprendizado ou no comportamento e tem sugestão de diagnóstico. Da Então, própria escola. muitas vezes está pesquisando, está vendo se identifica se realmente a criança tem algum tipo de transtorno, para começar. E aí o psicólogo é só o pontapé, porque geralmente a criança precisa de terapeuta ocupacional, precisa de fisioterapia e outras Outra outras pergunta, coisas. mudando um pouquinho de rota, vamos para a questão dos mitos. A gente escuta as pessoas dizerem assim: quem quer fazer, não avisa, Uhum, né? E, na verdade, se você for realmente analisar os fatos, quando acontece alguma coisa, a pessoa já havia avisado. uhum, E, na maioria das vezes, não só uma vez. várias Né? vezes. Então, isso é um mito, né, Exato. doutor? Isso não existe, não.
Não. Dificilmente vai acontecer sem nenhum tipo de tentativa daquela pessoa de chamar a atenção. Sim? Como é que funciona? Exato. A gente, quando trabalha, principalmente nos meses do Setembro Amarelo, a gente trabalha muito sobre isso, que são os pequenos sinais, né, que a pessoa vai dando quando ela está com algum tipo de ideação. Tanto pode ser comportamental, ou seja, um maior isolamento, ou a pessoa começa a fazer coisas que fazia muito tempo que ela não fazia, como um certo saudosismo, né, um certo fechamento de ciclo, ou às vezes a pessoa começa a literalmente fazer fechamento, né? Vou num canto que eu tenho uma conta, eu vou lá e pago, né? Num dia eu vou lá, uma pessoa que eu tinha alguma desavença, eu vou lá e me desculpo, vou lá e tento corrigir alguma coisa. Então esses comportamentos de fechar ciclos é muito comum de pessoas que estão tendo algum tipo de ideação, né? E aquelas frases, né? Que às vezes a gente fica tanto clichê que a gente não presta atenção, mas, meu Deus do céu, minha vida não serve para nada, só queria que acabasse, nada presta, não aguento mais. Merece toda a atenção. Não aguento mais. Mesmo que você não esteja com ideação, essa frase está lhe dizendo alguma Tá coisa. dizendo alguma coisa. Não aguento mais, então o que é que está sendo tão pesado? Então, às vezes a pessoa sempre solta uma frase, ou uma frase, não, mas isso vai acabar, não, mas isso vai pôr um fim. Ou às vezes é um paciente que vinha numa situação crítica, que vinha numa situação que talvez já tenha feito um tratamento, e a pessoa apresenta uma melhora repentina. Assim, estava um pensamento muito pessimista, uma inquietação. De repente a pessoa está tranquila. Parece até que Do nada. melhorou. Porque, na verdade, a tranquilidade já é a paz que a pessoa tem, porque ela já marcou o dia, a hora e já sabe o que vai fazer. Então, a tranquilidade é só a sensação que você tem de, não, amanhã isso acaba. Então, tô tranquilo, porque amanhã eu, tipo, vai cometer o ato ou alguma coisa do tipo, e vem aquela tranquilidade. Então, já é um alerta. Tipo, uma melhora repentina, uma sensação de que a pessoa está muito em paz, que nem está reforçando, que às vezes a pessoa acaba tendo vários pensamentos pessimistas, né? E de repente parou aquilo, é uma coisa também para chamar a atenção. Então, como você disse, quando acontece, aí a gente vai ligar os pontos e percebe que a pessoa sempre deu algum tipo de sinal. Às vezes o jeito que fala. Raramente vai ser sem sinais, né? Então antes, né, tipo assim, ficou, sei lá, você percebeu que aquela pessoa naquele dia lhe olhou mais, ficou tipo lhe observando, aí você pergunta, fulaninho, porque você tá assim? Não, não é nada não, mas na verdade a pessoa tava tipo, talvez tentando finalizar, dar um adeus ou uma mensagem, mas assim, ai, é muito comum esse, queria dormir e não acordar. Como assim queria dormir e não acordar? Tipo, o que é que tá por trás desse pensamento? Então, como é que eu sei, Alice, se a pessoa está dizendo isso, se eu devo levar a sério, se eu não devo levar? Sempre levar a sério, porque é melhor a gente comprar o risco do que não levar a sério e sofrer as consequências. E se a pessoa estiver no acompanhamento com psicólogo, o psicólogo ele vai notar. Assim, a gente depende muito também da expressão do paciente e do contexto dele, ou seja, há quanto tempo eu estou acompanhando, há quanto tempo ele nota sinais, o risco, né? Então, eu posso ter um paciente que tem um risco suicida, que aí eu vou trabalhar com ele a intensidade, o grau, eu vou trabalhar com ele um contrato, né? Ou seja, ele vai fazer um contrato, um compromisso comigo, que quando ele se sentir mal, ele vai procurar uma ajuda, ele vai procurar o meu, ele pode me ligar e tudo mais. Então, e mesmo assim pode acontecer, apesar do acompanhamento, Mas porque diminui drasticamente, né, as chances de que isso venha a ocorrer, né? Diminui muito, né? Exato. E outra coisa que não sei se é verdade ou se é mito, que já escutei várias vezes, em relação à região seridó. É real que a região seridó tem uma demanda muito elevada em relação às outras regiões, na questão de depressão, na questão de ideação dessas atitudes, ou não? Se eu não me engano, não tenho plena certeza, mas se eu não me engano, foi feito um estudo mais regional, que avaliava as questões de saúde mental
fazendo as comparações com regiões. Eu posso dizer pelo atendimento, pelos atendimentos que eu pude vivenciar, pelo que eu converso com pessoas da nossa região, que o Seridó tem realmente, assim, Um índice um pouco maior. um índice um pouco maior, né? Eu não sei qual o grau, assim, a comparação, mas, se eu não me engano, tem inclusive um estudo que eu acho que é mais voltado a uma questão de medicação, que também é outro problema. A medicação em si, ela não é um problema, a medicalização que é. Ou seja, é quando eu uso o remédio como única via. E a gente já conversou aqui e viu que só o remédio não é uma salvação se ele não é feito com outro tripé. E aí você tem, e aqui é muito comum em Acari, é muito comum nas outras regiões, a medicalização, que são pessoas que tomam medicação psicológica 20, 30 anos, 15 anos, e, né, Como você contando. falou, né? Não procura acompanhamento, né? É só tomar o remédio. Riscado, Só. voltando um pouco para você. Eu acredito que hoje, em relação à época que você teve problemas aqui em Acari, que você foi levado para fazer tratamento, Uhum. eu acho que hoje, em relação àquela época, provavelmente algumas coisas na sua rotina de vida mudaram, né? Mudaram. Queria que você compartilhasse as mudanças principais que você teve na sua rotina de vida, que hoje lhe dão essa condição que você se sente curado. O que é que mudou na sua rotina? O que você fazia antes, costumava fazer todo dia, que hoje você não faz, que é diferente? O que é diferente é assim, é porque de primeiro, logo quando eu cheguei aqui, eu não conhecia as pessoas, né? E outra, não trabalhava constantemente. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma profissão, né, que eu tenho que todos os dias estar naquela rotina, né? Trabalhando, ocupando a mente. Que é algo Não muito é? importante. Fui pai, né? Avô, Você sente que isso também foi importante. muito, muito. Virou A gente- artista. Você canta, né? Você Canto. canta muito bem, E rapaz. você Canto, começou a é. cantar depois, né, do Comecei a problema? cantar também, é isso, é. Então, assim, como a doutora já desde o início, ela Uhum. sempre vem trazendo, a mudança na rotina, Isso, é. né, a mudança de estilo de vida, Isso, ela vai contribuir de maneira, assim, decisiva para o sucesso, né? isso. Então, você hoje tem uma família que você não Isso. tinha, né? É Você verdade. tem uma família, preencheu essa lacuna. Isso, verdade. Tem menos tempo para ficar pensando besteira, né? Isso. Trabalha todos os dias. Todos os dias, graças Né? a Deus. Só não trabalho no domingo porque tem E ainda criou outras atividades, né? Final de Isso. semana agora a gente estava lá na inauguração daquela É. casa e você quem foi Deu um show, o não foi? destaque lá, junto com outros amigos da gente que também cantam, Isso. né? Foi muito bom. Foi. Então, assim, só constata as informações técnicas que a Alicia trouxe, né? Certeza, é. A gente vai finalizar o programa, né? Quero agradecer, foram informações assim preciosíssimas, não só para quem está enfrentando o problema, mas principalmente para a família, né, entender como agir, como ajudar, aumentar as chances de cura, de tratamento, os caminhos alternativos que a senhora sugeriu, né? Agradecer também a Riscado, que Isso. trouxe a sua história de vida, e muitas pessoas provavelmente que estão passando por problemas de depressão vão ver que você talvez tivesse problemas muito mais sérios, muito Isso, mais profundos, né? E que hoje está aqui, se considera recuperado, se considera uma pessoa que passou por aquela fase, e isso provavelmente vai também trazer esperança, né? Para algumas pessoas, né, que estejam passando exato. por isso. E também encorajá-los a procurar uma ajuda profissional, Isso. né? Tem que procurar, tem que A se procurar. aproximar de Deus, a mudar a Isso. rotina, né? Então eu acho
esse episódio foi de extrema importância, de utilidade pública, né? Você também trouxe aqui os caminhos para que as pessoas consigam obter ajuda do poder público, né? Qual a estrutura que tem, de que maneira essas pessoas vão ser atendidas e acolhidas pelo sistema, né? Agradecer a Dodó aí. Dodó, tem as palavras finais aí aos nossos convidados. São as honrarias. A Alice é muito bem profissional, né? É cirúrgica com as palavras, objetivas, assertiva, né? Ela sempre um diálogo eloquente, clínico, Seguro. interessante, seguro. Eu achei firmeza nas palavras. O amigo José Adenilson, né, que eu conheço por riscado também. Hoje foi que eu aprendi seu nome, conheci a vida inteira. Mas ninguém sabe, acredita. Aí, parabenizar, meu irmão, você saiu de uma situação onde seu caso também mostra-se extremo, né? Você chegou à automutilação. E não só em contar a história, mas tem a prova aqui. Né? A dor. Da época da depressão, só ficou o apelido e as marcas, né? Mas a alegria, né? Isso aqui é um reflexo, né? Tanto, Isso aí é um reflexo que talvez também exista na mente dele essas mesmas cicatrizes, não é isso? É o que eu vejo a expressão. Conta a história, né? A expressão externa do sofrimento psicológico que ele tinha, essa automutilação. Então, parabéns, meu irmão. O programa eu acho que foi excelente, viu? O contexto foi muito Importante. E queria mandar um recado para vocês que estão nos acompanhando, que viram outros episódios. Quer ajudar o canal? Quer incentivar esse tipo de iniciativa? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque toda semana a gente tem episódio novo. E como vocês têm acompanhado, a gente está trabalhando com temas locais, com assuntos locais, abordando... trazendo pessoas que vocês conhecem, problemas que vocês ou têm curiosidade ou tem alguém na família com esses problemas. Então, ativa o sininho, curta, comente, compartilhe com seus amigos, porque isso só vai fortalecer o trabalho e nos incentivar para cada vez mais a gente trazer conteúdo importante e relevante, né, para a melhoria do entendimento em várias áreas. Nosso podcast é de múltiplos assuntos e Deus abençoa para que a gente, em alguns momentos, traga episódios aqui de utilidade pública, como foi esse, como foi o do crack, e como foram outros episódios. Conto com vocês.